Supremo Tribunal Federal mantém validade de maioria dos artigos do Código Florestal. E você vai ver também. Ex-deputado estadual do Paraná, Carli Filho, é condenado por dirigir embriagado e causar acidente que deixou 2 mortos em Curitiba. Segunda instância da Justiça Federal nega novo pedido de suspeição do juiz Sérgio Moro feito pela defesa do ex-presidente Lula. Justiça determina que a Caixa Econômica fiscalize bolões de loterias. Cadastro de presos do CNJ contribui para superar crise na segurança pública. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal finaliza julgamento de validade do novo Código Florestal e mantém a obrigação a proprietários rurais de recuperação de dano ambiental. Na sessão dessa quarta, o ministro Celso de Mello finalizou os votos no julgamento das 5 ações que questionavam pontos do novo Código Florestal de 2012. Para o ministro, a preservação do meio ambiente deve sempre prevalecer, inclusive acima de interesses corporativos e econômicos. As ações expõem que a maior parte dos dispositivos questionados entre em rota de colisão com o regime jurídico constitucional dos espaços territoriais especialmente protegidos, notadamente com os mandamentos explícitos e vinculantes que impõem deveres fundamentais outorgados ao poder público e à coletividade. Sobre um dos pontos mais polêmicos, que trata da possibilidade do perdão a multas e sanções criminais de agricultores que desmataram ilegalmente até julho de 2008, o ministro Celso de Mello entendeu que existe uma anistia condicionada em matéria penal. Pois institui, nos precisos limites da competência legislativa da União Federal, hipótese configuradora de anistia, ainda que subcondicione em matéria penal. O artigo 60 do vigente Código Eleitoral estabelece, em tema de determinados crimes ambientais, para dizer aqueles tipificados nos artigos 38, 39 e 48 da Lei 9.605 de 98, desde que cometidos antes de 22 de julho de 2008, que a assinatura do termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente suspenderá em um primeiro momento a punibilidade do autor de tais ilícitos penais. Em relação a esse item, a maior parte do plenário decidiu que é constitucional o trecho do novo código que estabeleceu que quem desmatou até 2008, mas se comprometeu a se adequar às regras ambientais e a reparar o dano, recebe o benefício de suspensão de sanções e multas. Além desse ponto, o Supremo considerou constitucional a maioria dos dispositivos questionados nas ações. Ainda nesta edição, você vai ver como foi o julgamento sobre a possibilidade de mudança de nome civil de transgêneros. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou a aplicação de medidas cautelares contra o irmão e a mãe do ex-ministro Gedel Vieira Lima, respectivamente o deputado Lúcio Vieira Lima e Marlúcio Vieira Lima. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou os 3 em dezembro do ano passado por associação criminosa e lavagem de dinheiro e pediu o recolhimento noturno de Lúcio e a prisão domiciliar de Marlúcio. Gedel já está preso preventivamente. O caso está relacionado aos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. O ministro Edson Fachin considerou os fatos novos apresentados pela PGR insuficientes para justificar as medidas cautelares. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou hoje o pedido da defesa do ex-presidente Lula para afastar o juiz federal Sérgio Moro do processo em que o ex-presidente é réu por suposto recebimento de propina da Odebrecht. Repórter Fernanda Porto tem as informações. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, William. Boa noite a todos. A defesa de Lula entendeu que durante uma palestra o magistrado teria dado conselhos à Petrobras, que atua como assistente de acusação. O relator da Lava Jato, em segunda instância, o desembargador João Pedro Gebran Neto, considerou que houve foi uma palestra aberta ao público e que não tinha ligação com o processo penal. Anteriormente, o tribunal já tinha julgado os pedidos de exceção de suspeição contra Sérgio Moro e todos foram negados. William. Obrigado, Fernanda. O ex-deputado estadual do Paraná, Carli Filho, foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado no júri popular que terminou agora há pouco. Ele foi condenado por causar um acidente de trânsito em maio de 2009 em Curitiba. Segundo a perícia, Carli Filho dirigia em uma velocidade entre 161 e 173 km por hora. O carro voou pela avenida e caiu em cima de outro veículo, onde estavam 2 jovens que morreram na hora. Eles tinham 20 e 26 anos de idade. Carli Filho estava com a carteira de habilitação cassada, com 130 pontos e 30 multas, 123 por excesso de velocidade. O juiz Sérgio Moro determinou o leilão no dia 26 de abril de 4 imóveis do ex-ministro José Dirceu, avaliados em mais de 11 milhões de reais. Segundo o juiz, os bens são produtos de crimes praticados pelo ex-ministro. Caso os imóveis não sejam arrematados, haverá um segundo leilão com desconto de 20%. O leilão será realizado pela internet. O CNJ apresentou nesta quarta-feira o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O ministro Raul Jungmann, que comanda a nova pasta da Segurança Pública, foi convidado a conhecer o sistema que vai permitir que tribunais de justiça de todo o país controlem em tempo real a situação de cada detento. Na abertura da sessão extraordinária que marcou a apresentação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, disse que o cadastro vai permitir o controle de forma eletrônica da situação de cada preso. O sistema penitenciário cresceu em números, em poucas informações, pelo menos com precisão, a crise aumentou. Hoje é a principal preocupação do cidadão brasileiro, talvez, ou uma das principais e mais graves. Ao formular esse cadastro, e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente, quem é o cidadão preso, onde ele está, a que título está, por quanto tempo ele lá está, qual a atuação que nós, do Poder Judiciário, temos de adotar. Com o novo sistema, o Poder Judiciário em todo o país terá acesso às informações de forma integrada e em tempo real, garantindo transparência, eficácia e rapidez nos atos praticados pelos magistrados. O cadastro vai funcionar da seguinte forma: a partir do momento em que o preso chega ao sistema carcerário, é feito um cadastro e ele recebe um número único, que permite o monitoramento por qualquer tribunal do país, informando aos juízes diversos dados, como, por exemplo, se o preso é provisório ou condenado, se foi expedido alvará de soltura, crimes cometidos em outros estados, idade, gênero, o tempo e os motivos que levaram à prisão, quais detentos são foragidos ou procurados. No futuro, o objetivo é saber o número exato de detentos no Brasil. O desenvolvimento do sistema começou em dezembro de 2016 e foi concluído no fim do ano passado. Até agora, Roraima é o estado que concluiu a implantação de todo o banco de dados. São Paulo, Santa Catarina, Amapá, Bahia, Sergipe, Paraíba e Goiás também já capacitaram servidores dos tribunais de justiça e estão incluindo as informações no sistema. Até o fim de maio deste ano, o cadastro deve estar funcionando em todo o país. Pouco mais de 41 mil presos já foram incluídos no sistema, a maioria deles em São Paulo. Os crimes mais praticados são tráfico de drogas e roubo. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, participou da apresentação. A humanização do sistema carcerário representa uma afirmação da civilização contra a barbárie. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada. Porque se assim permitirmos, presidente, nós nos igualamos aos criminosos. Nós abrimos a porta para a barbárie. E hoje é tão fácil ouvir discursos que fazem a defesa dos atalhos por fora da lei. Um Estado que combate fora da lei, ou sem respeitar os direitos humanos, o crime se nivela a ele. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos a seguir com outras notícias.
Justiça determina que a Caixa Econômica fiscalize bolões de loterias. A gente volta já já. STF retoma julgamento sobre a possibilidade de alteração de nome em registro civil sem a realização de cirurgia para mudança de sexo. O relator da ação, o ministro Marco Aurélio, disse que não há necessidade de procedimento cirúrgico para mudança de nome e gênero no registro civil. No entanto, estabeleceu que os interessados devem preencher alguns critérios, como idade mínima de 21 anos, diagnóstico médico de transexualismo, acompanhamento por equipe multidisciplinar por no mínimo 2 anos antes de mudar o registro e decisão judicial. Cabe a cada qual trilhar a respectiva jornada, arcando com a responsabilidade imposta pela própria consciência, na busca pelos objetivos que se propôs a cumprir. O conceituário lógico desse raciocínio é a autorização da mudança no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização. O ministro Alexandre de Moraes estendeu essa possibilidade também aos transgêneros. Ele apenas discordou do ministro relator sobre os critérios apontados. Entendo que que os requisitos fixados são os requisitos fixados já pela legislação, pela lei de registros públicos. Não entendo necessário, e só aqui eu divirjo do eminente ministro Marco Aurélio, da fixação desses requisitos, inclusive o requisito é de 21 anos. Uma vez que a capacidade civil no Brasil foi idealizada aos 18 anos. O ministro Edson Fachin disse que não há necessidade de autorização judicial para alteração do nome e sexo no registro civil. O mesmo entendimento teve o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu estou me manifestando no sentido da desnecessidade de decisão judicial. Porque se nós entendemos que o procedimento é por autodeclaração, qual é o sentido de uma decisão judicial? Se exigisse uma perícia, aí faria sentido a decisão ser judicial. Mas se é por autodeclaração, eu penso que possa ser prestada perante o oficial do Registro Civil, que, como observou o ministro Luiz Edson Fachin, se tiver alguma dúvida, suscitá-la ao juiz competente. Votaram em seguida os ministros Rosa Weber e Luiz Fux. O julgamento foi suspenso e vai ser retomado na sessão desta quinta. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, determina que Caixa Econômica Federal fiscalize bolões de loterias. A decisão é resultado de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em Bauru, São Paulo, para que as casas lotéricas da região sejam proibidas de oferecer e vender bolão. Somente é permitido bolão com cotas fracionadas iguais e a cobrança de tarifa de serviço feita pelas casas lotéricas não pode ser superior a 35% sobre o preço de cada cota. A Caixa Econômica deve apresentar um plano de fiscalização contínuo das permissionárias de lotéricas em 30 dias após o julgamento da decisão. Em caso de desobediência, será aplicada uma multa diária de R$50 mil. A demora no trâmite de processos administrativos por órgãos públicos viola direito individual e pode render ações na Justiça. A decisão do TRF da Primeira Região, com sede em Brasília. A quinta turma do TRF1 analisou um recurso do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, contra a sentença que havia determinado ao órgão a expedição de um certificado de cadastro de imóveis que os autores da ação não conseguiram receber administrativamente. O relator, desembargador federal Carlos Moreira Alves, deu prazo de 20 dias para que o documento seja emitido. A certificação de imóveis rurais, criada em 2001 e realizada exclusivamente pelo INCRA, é a garantia de que os limites de determinada área não se sobrepõem a outros e que a realização do chamado georreferenciamento do lugar obedeceu a critérios técnicos e legais. O INCRA alegou que o processo não estava pronto e que a liberação dos documentos
poderia gerar transtornos e questionamentos futuros. Mas os desembargadores entenderam que a demora do órgão na emissão do documento foi injustificada. Nestes casos, a jurisprudência da Justiça Federal reconhece que há ofensa ao direito individual do cidadão de, em prazo razoável, ter acesso aos documentos dos quais precisa junto a órgãos da administração pública. Segundo os desembargadores, a intervenção do Poder Judiciário, como fez neste caso relacionado ao INCRA, que demorou para expedir um documento, é possível também em outras situações. Não sendo resolvida administrativamente, a Justiça pode ser acionada para analisar a situação e, se for o caso, expedir uma ordem para que a liberação de certificados, guias e outros documentos seja feita em prazo razoável. A companhia aérea Gol passou a cobrar taxas que variam de acordo com a classe tarifária do bilhete para reservar lugar no voo antes do período de check-in. A medida desagradou consumidores. A cobrança da nova taxa pegou muita gente de surpresa. Às vezes você entra no avião, tem que pagar pelo lanchinho, né? Você já paga as taxas de aeroporto, uma bagagem maior você vai pagando. Vai acumulando taxas sobre taxas e no final nada fica barato. Eu acho um absurdo. Daqui a pouco a gente tem que levar uma cadeira de casa para colocar ali no corredor. E são não sei quantas cadeiras, 100 e tantas, sei lá. A cadeira lá você escolhe o que quiser. A cobrança por marcação de assentos começou a ser feita na semana passada pela empresa aérea Gol. A tarifa extra é cobrada de todos os passageiros que compraram passagens promocionais e querem reservar lugar no voo com antecedência. O valor depende da categoria do bilhete, pode custar R$10 ou R$20. Para este advogado, a medida viola o Código de Defesa do Consumidor, já que não há regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil sobre a cobrança de assentos. Não é legítima essa cobrança. Se ele ligasse na empresa e pedisse para a empresa fazer essa prestação de serviço para ele, poderia ser cobrado. Se a empresa oferecesse isso de uma outra forma, poderia ser cobrado tendo a prestação de serviço, mas na forma que é feito hoje, não tem como. Imagina, vai viajar uma família de 6 pessoas. Ele entra lá e coloca para viajar todo mundo junto. Quando ele coloca para viajar todo mundo junto, ele não pode pagar por isso. A Ordem dos Advogados do Brasil informa que a área técnica do Conselho Federal está preparando uma ação civil pública para questionar na Justiça a cobrança pela marcação antecipada de assentos. Já a Agência Nacional de Aviação Civil informou que a marcação de assentos é um serviço acessório e que nunca foi regulamentado. Também em nota, a companhia aérea Gol diz que a medida permite à empresa oferecer tarifas mais baratas aos clientes que têm a opção de pagar ou não pelo serviço de marcação antecipada de lugar nos voos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Funcionário de supermercado que tinha poder de gestão tem horas extras negadas pelo TST. A gente volta em instantes. Funcionário do supermercado que tinha poder de gestão tem horas extras negadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, depois de constatar que o cargo do chefe de seção era de confiança e que ele representava o empregador. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. O TRT levou em conta a confissão do trabalhador de que tinha sob comando dele 20 empregados e que recebia comissões com valores altos. Além disso, o empregado afirmou que parou de registrar ponto de frequência quando deixou de ser vendedor para assumir o cargo de chefe de seção. Segundo o preposto da empresa, o chefe de seção tinha autonomia em relação à jornada e não era subordinado ao gerente de operação nem ao diretor da loja. O caso chegou ao TST. O relator na 5ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, explicou que o regional, que é a última instância para a análise de provas, concluiu que havia poderes de mando e gestão no cargo e que, para se chegar a outra conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Desta forma, o trabalhador não deve receber o pagamento de horas extras. A decisão foi unânime. Membros do Ministério Público Eleitoral se reúnem no Tribunal Superior Eleitoral para debater eleições gerais deste ano. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, abriu o encontro de procuradores no tribunal, falando sobre a importância da participação deles no processo eleitoral. Contamos muito com a participação
de todos aqui nesse processo eleitoral democrático desafiador, mas há um ditado popular, que é o que diz que a assombração sabe para quem aparece. Então, magistratura e Ministério Público unidos enfrentam todos os problemas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a necessidade do combate à corrupção. Dias antes da comemoração do Dia das Mulheres, a procuradora enfatizou que é preciso garantir a isonomia entre candidatos para incentivar a participação feminina na política. O Brasil, apesar de ser um país democrático, com uma ampla participação feminina, está muito atrás de muitos outros países na nossa região e no mundo no tocante à participação das mulheres no parlamento. O Ministério Público entende que esse é um nicho da atuação na área eleitoral que precisa ser corrigida e incentivada. Queremos mais mulheres na política. A divulgação de notícias falsas na internet durante o período eleitoral também foi tema do encontro realizado aqui no TSE. Já na parte da tarde, foi debatida a questão das contas eleitorais, como um sistema criado pelo Ministério Público para identificar doações irregulares de campanhas. O Ministério Público Eleitoral já desenvolvera softwares de cruzamento de contas e de cruzamento de bases de dados, de inteligência financeira, para otimizar o controle dos gastos em campanhas eleitorais. Mas esse ano nós temos novidades. Nós temos financiamento público e muito mais dinheiro. E isso exige uma expertise nova, uma reflexão de quais serão os desafios e problemas com tanto dinheiro público nas campanhas. O assessor de exame de contas eleitorais e partidárias do TSE explicou a análise dos relatórios financeiros a partir da apuração do Ministério Público Eleitoral. Casos de 2016 foram exemplificados, como doações para campanhas em nome de pessoas amparadas por programas sociais e 290 doadores que morreram e tiveram os dados usados ilegalmente. Daí a necessidade de exames minuciosos na aplicação do fundo partidário. Isso nós estamos entregando dinheiro público a um partido, a uma pessoa jurídica que tem uma comissão fiscalizadora interna, tem uma comissão executiva, que tem um tesoureiro. Agora, você imagina você pegar recursos públicos dessa monta, transferir ao partido, e o partido, a partir dos critérios que ele fixar, ele transferir esse recurso para a pessoa física do candidato. Será que teria ele, pessoa física do candidato, o mesmo zelo na aplicação que deveria ter tido o partido político que presta contas aqui? A regulamentação dos recursos repetitivos, instrumento que acelera as decisões da Justiça, completa 10 anos agora em 2018. Para marcar a data, o Superior Tribunal de Justiça lançou a revista de recursos repetitivos Organização Sistemática. A obra reúne mais de 600 julgamentos realizados pelo STJ. 636. Este é o número de julgamentos realizados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos de 2008 a janeiro de 2018. Desde quando o artigo 543 foi incluído no Código de Processo Civil há 10 anos, o tribunal identifica ações parecidas cujas decisões podem ser uniformizadas. Sobre a fixação de teses repetitivas, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes no STJ, destaca o avanço na celeridade da prestação jurisdicional. Segundo ele, o recurso repetitivo se tornou essencial para o enfrentamento dos mais de 300 mil recursos distribuídos por ano no tribunal. Uma das dificuldades que nós temos encontrado é a falta de sistematização dos temas que foram afetados e julgados ao longo desses 10 anos. E essa revista, que oportunamente agora foi elaborada, ela é muito importante nesse sentido. Ela faz toda essa sistematização por área. Então, direito privado, direito público, direito penal, processo civil e, enfim, facilita para todos os operadores do direito a visualização dos temas afetados e do respectivo julgamento. A revista de recursos repetitivos Organização Sistemática apresenta não só acórdãos por ramo de direito, mas também por órgão julgador e na sequência em que os temas são tratados no Código ou na legislação aplicável ao julgamento. Além disso, a obra oferece a indicação dos casos em que houve revisão de tese e dos recursos repetitivos que ainda aguardam julgamento. Uma das grandes questões que existe no Poder Judiciário hoje é o problema das demandas de massa, que afogam o Poder Judiciário. Mas, além do aspecto da gestão da demanda de massa em si, nós temos o problema da justiça e da segurança jurídica,
de modo que no momento que eu tenho repetitivo, nós temos a convicção de que casos semelhantes terão decisões semelhantes. E isso é o grande fundamento para a justiça do caso concreto. Além do formato físico, a revista também está disponível em versão digital. Basta acessar o site do STJ, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Revista de Recursos Repetitivos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.